quero saudar os colegas que compõem as duas outras chapas, o professor Paulo Vilela, o professor Júlio, o professor Marcos, e desejo que todos nós tenhamos um ótimo debate. E finalmente não posso deixar de saudar a minha querida amiga, a professora Gilene, que me acompanha nessa chapa. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha, contando um pouquinho da minha trajetória, depois a Gilene também terá a mesma oportunidade, e em seguida nós vamos falar um pouco do surgimento da nossa proposta e de algumas ideias para o governador Valadares. Meu nome é Marcos Davi, eu tenho quase 30 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora, ingressei como estudante do curso de Economia, isso em 1985. Em 91 ingressei no quadro de técnicos administrativos, tendo feito um concurso de economista. Em 97 fiz um novo concurso para a carreira docente. Nesse período todo eu tive várias oportunidades e vários desafios na universidade. Eu fui diretor do departamento financeiro, eu fui para-reitor de administração, eu fui para-reitor de finanças, eu presidi a FADEP, que é a nossa fundação de apoio, e agora estou encerrando o mandato como diretor da Faculdade de Administração. A minha vida acadêmica foi muito concentrada nas áreas de finanças e na área contábil. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em administração e tive a oportunidade de concentrar os meus estudos na área de finanças públicas. Isso também me deu a oportunidade, que é muito boa, de você poder conciliar uma série de experiências empíricas com aquilo que também é objeto do nosso estudo e objeto da nossa pesquisa. Como diretor da faculdade, participei de alguns projetos de expansão. Nós participamos do REUNI, que era um curso de licenças contábeis. Nós fomos convidados pelo MEC, pelo destaque que a nossa faculdade tinha, para abrir um curso de administração pública em Moçambique, na África, no projeto do governo federal. E estamos participando da implantação do campus de Governador Valadares, com as graduações de administração e de contábeis. O planejamento de Valadares foi nulo. Nulo. Não teve planejamento algum. O projeto de constituição, de criação do campus de Valadares tem 3 páginas. A de rosto e a expansão do número de vagas de cursos existentes na UFJF. Né? E assim foi criado o campus de Governador Valadares. Não teve projeto nenhum. Então vocês imaginem o que é subir ali na pedra do Ibituruna, no pico do Ibituruna, e pegar qualquer coisa e pular lá de cima. Né? Agora, nós vamos tentar consertar isso. Como? Como? Criando, reconhecendo, primeiro, que tem uma crise aqui. Tem uma crise. E essa crise precisa ser enfrentada com um gabinete de crise. Reitor participando, não é o reitor nomeando ninguém, não. Assessor, coordenador, nada disso. Ele tem que vir aqui, ele tem que sentar aqui. O reitor tem que estar presente em Governador Valadares para responder às demandas da região. Não basta apertar um botão e falar assim, não, agora eu já nomeei as pessoas para resolver a crise. Não é isso. Ele tem que gerir essa crise e tem que reconhecer essa crise. É isso. Bem, a nossa avaliação também do processo de gestão na implantação desse campus é uma avaliação muito ruim. Como eu já tinha a oportunidade de falar na minha fala inicial, o primeiro passo que é necessário para a implantação de qualquer projeto é você designar um líder para esse projeto que efetivamente participe e tenha disponibilidade de tempo para dar conta desse projeto. Imaginar um diretor que acumulava a função de uma das pró-reitorias mais sobrecarregadas da Universidade Federal de Juiz de Fora era anunciar que o processo de implantação seria problemático. Além disso, o que nós percebemos também é que em nenhum momento conseguiu se dar uma identidade para o campus de Governador Valadares. Quando eu já tive a oportunidade de debater isso com algumas pessoas,
Quando nós criamos a UFJF Juiz de Fora na década de 60, demoraria alguns anos para o campus ficar pronto. E a primeira decisão, então, precisamos da sede da reitoria, porque eram várias faculdades isoladas funcionando em pontos isolados da cidade. Para a gente criar uma possibilidade de interligação entre essas unidades, entre essas faculdades, e começar a criar o espírito universitário, era necessária a sede administrativa. Nós precisamos urgentemente implantar a sede administrativa. Mas não é só um prédio, é tendo um diretor ali dentro. E no modelo universitário democrático, quem escolhe diretor é a comunidade. Quem vai escolher aquela pessoa que vai representar o governador Valadares junto aos conselhos em Juiz de Fora tem que ser a comunidade do governador Valadares. Não é o reitor que tem que chegar com vocês e impor, é esse o coordenador do projeto de implantação do campo. Essa pessoa escolhida por vocês vai dirigir esse centro administrativo com uma equipe de técnicos competentes que já estão contratados, mas estão subutilizados e estão sofrendo como se fossem eles os responsáveis por não estar conseguindo dar resolutividade aos problemas que surgem. Então, o que nós precisaríamos fazer? Criar as unidades administrativas que passariam a responder aqui mesmo pelo problema. A unidade financeira, com uma nova unidade gestora no CIAF, não é no SIGA, não. Eu já tive a oportunidade de discutir isso na área financeira e econômica. Nós precisamos pegar o orçamento federal e fazer a provisão para o governador Valadares sendo controlado por vocês, com transparência para vocês saberem qual é o recurso, como pode aplicar. Então precisa de uma gestão financeira, uma gestão de recursos humanos, uma gestão de assistência estudantil, uma gestão de registro acadêmico. Nós temos quadro competente para fazer isso. Basta ter um bom projeto de capacitação, de treinamento efetivo dessas pessoas. Não é uma palestra, não. Nós vamos trabalhar, vai ter gente aqui muito tempo, vocês vão ter que ir para lá, os técnicos, e ficarem lá participando desse processo. Mas aí sim, nós vamos conseguir criar um centro administrativo com capacidade resolutiva. No caso, pelo candidato à comunidade acadêmica, para o desenvolvimento das condições necessárias adequadas ao funcionamento de uma unidade autônoma. Mesmo que aqui tenha autonomia administrativa, ela vai ser sempre parcial, né? Porque aqui, por enquanto, não é uma universidade. O apoio que nós vamos dar ao campus de GV é total. Isso é um compromisso nosso. É um apoio integral. Nós vamos finalizar todo o campus de governador Valadares, todas as obras, mas não só isso. Um campus não é feito de tijolo, cimento e pedra. Um campus é feito de ensino de qualidade, extensão de qualidade e pesquisa de qualidade. Está previsto no campus laboratórios de pesquisa, sim, e é nossa ideia, minha e do Marquinhos, mesmo não esperar os 2 anos, 1 ano e meio de conclusão do campus. Montar aqui, isso a Pró-Reitoria pode auxiliar vocês, juntando os professores que têm a produção acadêmica, montar aqui um mestrado, já de início, um mestrado multidisciplinar. Então não tenha dúvida, é o meu compromisso total, eu digo isso, quando eu assumo compromisso, eu sempre cumpro com o campus de governador Valadares. Ter todo o apoio na parte de ensino, pesquisa e extensão, como já existe aqui, e finalizar todas as obras que foram concluídas. E obviamente, que a gente quer que o campus de governador Valadares, todo o seu corpo docente, técnico, de alunos, que eu sei que já tem uma grande qualificação, seja exatamente o que é que o UFJF levou 50 anos para conseguir. Então não tenha dúvida desse compromisso. Pergunta oral. Primeiramente, boa tarde. Eu sou aluno do curso de medicina, no meu período. E a pergunta que eu tenho que fazer é assim, caso eleitos, vocês vão ter que enfrentar um problema que é a chegada de novos alunos, né, no nosso curso. Não que isso seja um problema em si, mas a estrutura do curso, dos campos hoje, talvez não comporte essa demanda, porque nós temos o pessoal que está lá na Univale, eu não sei a situação do Pitágoras, mas o pessoal da Univale sabe que o RU nosso lá está lotando fácil demais, nós precisamos de mais espaço lá, inclusive e tal. E como assim, com a chegada desses novos alunos, vamos chegar aqui agora no segundo semestre, mais outro semestre, como vocês veem essa questão de planejamento mesmo, para que a gente acomode isso? Obrigado pela pergunta, Elcio.
realmente é um grande desafio. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com alguns professores, alguns representantes do diretório acadêmico no campus da Univale, e debatíamos sobre este problema. O que ocorreu na história da implantação do campus, os problemas de planejamento e as falhas de gestão já geraram uma situação crítica para que nós possamos resolver. A falha de planejamento a que eu me refiro é que nós havíamos previsto uma construção do campus num prazo que era inexequível do ponto de vista da engenharia, mas além disso por erros no projeto e que geraram problemas no Tribunal de Contas da União e também alguns problemas na gestão do contrato, tem indicado que o prazo para que o campus fique pronto está muito acima das saídas paliativas que nós temos até agora. Ou seja, a que eu me refiro? Os espaços que nós já conseguimos locar e que estão disponíveis tanto para a área de sociais aplicadas quanto para a área de saúde, eles não são suficientes para abrigar toda a expansão vegetativa que nós vamos ter do curso, como você falou, pela própria entrada das turmas, até o campus ficar pronto, né? Então, implica que nós vamos ter que buscar, mais uma vez, outras alternativas paliativas. E aí aparece uma primeira solução que a gente deveria encarar esse problema. As relações contratuais que a universidade tem com as duas sedes alugadas são relações ainda muito precárias. Nós sabemos que os contratos têm problema, a regularidade fiscal da universidade não permite a celebração de contrato com a universidade, isso tem gerado insatisfação nas partes contratantes. É natural que uma empresa que alugue, quando não podia ter alugado para o órgão público, crie dificuldade na nossa utilização do espaço. Então, é imperativo resolvermos o contrato, resolvermos a situação contratual, e aí, sobre uma nova realidade, sobre uma nova possibilidade de negociação, existe possibilidade de ampliação das áreas cedidas dentro do campus da Univale? Essa, obviamente, seria a primeira saída, já que nós estamos lá. Agora, se essa saída também se esgotar, aí nós vamos ter que partir para uma tentativa mais difícil, mais desafiadora. Nós vamos ter que continuar identificando áreas para ir abrigando o nosso curso. Eu volto a debitar estes problemas na conta do péssimo planejamento e dos diversos problemas de gestão. Nós não poderíamos estar chegando a uma situação como essa. Nós não poderíamos ter chegado a uma situação em que ficamos ameaçados de uma turma aprovada no vestibular, a gente não conseguir prover espaço. Mas é claro que nós vamos resolver, né? Eu acho que existe muita experiência de gestão universitária acumulada. Eu acho que existe possibilidade de ampliação dessa equipe. Como eu volto a insistir, não pode ser uma pessoa, um super-herói para tentar vir e resolver todos os problemas. A gente vai buscar as soluções para atender esse processo de crescimento, porque é obrigação da UFJF com a comunidade aqui em Salto. Marinete Fraga. Obrigado. Está aqui a pergunta, vou formular na sequência, a chapa 30 pode efetuar a pergunta. Em caso de dificuldade surgida, sua decisão seria buscar uma solução imediata ou estabelecer formas paliativas de atender o problema? Obrigado pela pergunta, Marinete. Eu acho que eu vou usar, tentar entender a razão da pergunta. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo, que parece que foi gravado aqui nesse teatro, onde parece um grupo muito grande de estudantes faziam perguntas para o reitor sobre os problemas enfrentados por eles. E talvez porque já tinham tido tantas experiências negativas, com promessas feitas e não cumpridas, talvez então o temor de se repetir um modelo de gestão onde um reitor se apresente, faça várias promessas, apresente o paraíso e nada muda no dia seguinte.
você pode ter certeza que a constituição dessa chapa, pela concepção de universidade que as pessoas que nos apoiaram têm, nós não vamos oferecer soluções fáceis, oferecer ilusões, quando nós não tivermos soluções e não tivermos condições de cumprir. A universidade impõe que os processos de decisão, para que eles sejam suficientemente resolutivos, eles precisam de uma participação de todos nesse processo. Ele exige que nós, de forma conjunta, possamos elaborar as saídas. E é só dessa forma que a gente vai resolver problemas. O compromisso que eu assumo com vocês, e tenho certeza que é o compromisso da Gilene e do grupo que nos apoia, nós não vamos oferecer soluções fáceis. Eu podia ter, na resposta anterior, ter virado e falado assim, não, eu vou arrumar imediatamente um novo campus com 300 salas e 300 laboratórios até o campus ficar pronto. Isso é mentira, isso não se faz. Então nós sabemos que as soluções são difíceis no momento de crise. E o que eu gostaria muito, eu quero muito, é que vocês acreditem que essa chapa tem responsabilidade de gestão. Nós vamos estar abertos para os diálogos, porque nós não vamos mentir. O que nós falarmos é o que nós temos condição de fazer. E nós vamos buscar a melhor solução, sempre ouvindo vocês. Gustavo Melo. É uma pergunta oral. Pode vir aqui, Gustavo. Usa esse microfone aqui. Ironia à parte, mas que eu tenho quase um minuto para fazer a pergunta, é dirigida para a chapa 30. Vou dizer que eu senti muito contemplado com o discurso que eu ouvi aqui. E discursos bonitos estão cercados em torno da nossa universidade. Entretanto, eu senti um peso muito grande sobre a crítica de uma administração, que é uma administração também política e ideológica, e que a situação é muito pior. A situação não só do FGP, mas de vários campos avançados, e de um plano que se chama Reúne, e que a gente está passando pela sua implementação. Nenhuma crítica eu ouvi em relação a Reúne. Eu ouvi a palavra condição precária. Realmente é uma condição precária, há condições muito precárias. Entretanto, são dicas do Reúne. Qual é a minha questão? Minha questão como vocês vão enfrentar esse turbilhão que está sendo Reúne e como vocês vão fazer refletir melhorias aqui no campus, pensando em propostas reais que vão para além de uma crítica da gestão anterior, que nós somos conscientes de todos os seus problemas, nós estamos vivendo eles e sofrendo eles. Obrigado. Gustavo, a sua pergunta tem uma vantagem muito grande, que ela de fato ajudou a nós, candidatos, a ter a oportunidade de aprofundar um debate que é muito importante hoje na universidade brasileira. O sistema de ensino superior no Brasil passou por um amplo processo de expansão, iniciado basicamente em 2007, no segundo mandato do governo Lula, quando Fernando Haddad assume o Ministério da Educação e propõe um plano de desenvolvimento da educação. E no caso da educação superior, houve então uma proposta de ampliação através do Reúne, através da UAB, que é a Universidade Aberta, para utilizar a tecnologia de educação à distância, e as estratégias de criação de campi avançados de várias universidades. Essa estratégia de expansão, que atingiu o sistema federal inteiro de educação superior e que, em grande parte, explica esse processo de crescimento da UFJF, que já foi comentado aqui, né? O UFJF, como todas as outras universidades, passou por esse processo de expansão. Ela deixou uma questão muito grande para as universidades brasileiras. Qual era a postura das diversas universidades junto ao programa de expansão? Em alguns casos, as universidades conseguiram estabelecer processos de planejamento e de discussão interna que permitiram que as decisões fossem tomadas com certo grau de maturidade. Em outros momentos, não. As universidades foram levadas a aderir propostas e ter muito pouco tempo para reflexão se aquilo era efetivamente o que as universidades queriam para o seu futuro.
Falando do caso da UFJF, eu acho que a gente precisa fazer uma separação. Houve mudanças, houve diferença entre a ampliação do Reúne e a ampliação através do governador Valadares. O caso do Reúne, ainda conseguimos estabelecer alguma reflexão e alguma discussão dentro da universidade. Alguns segmentos da universidade entendiam que a gente poderia ter tido mais tempo para debater e para discutir, mas pelo menos conseguimos fazer alguma discussão. No caso da ampliação para o governador Valadares, o tempo foi muito curto. A avaliação que é feita hoje das universidades é que as universidades, elas estão gastando muito pouco tempo para elaborar o seu projeto interno. E por não ter um projeto de universidade, elas acabam aceitando o que o Ministério da Educação propõe para elas. A Universidade, por exemplo, de Juiz de Fora, ela tem um PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que deveria ser o nosso norte, a nossa visão de futuro. E o nosso PDI, que era o nosso Plano de Desenvolvimento, não tinha nenhuma previsão da criação do campus de Governador Valadares. Quer dizer, mostra que nós não refletimos sobre isso. O que isso na realidade está retratando? Está retratando que o governo federal usou uma estratégia, muitas vezes, que não é a estratégia ideal. Ele chegava com os reitores e mandava um projeto e falava assim: vocês vão implantar este projeto. No caso de Juiz de Fora, eu vejo que o nosso reitor sempre aceitou as propostas sem uma reflexão maior. Isso permitiu que nós avaliássemos que, na realidade, o nosso reitor funcionou muito mais como um representante de Brasília na UFJF do que como um representante da UFJF em Brasília. Ou seja, ele não levava os nossos projetos, ele trazia os projetos de Brasília para que nós implantássemos. E isso fez com que nós pudéssemos acumular muito pouca discussão sobre alguns processos de expansão. Agora, a Gilene já havia dito em outro momento que, para todos nós que estamos na universidade pública, que lutamos por uma universidade pública de qualidade, que lutamos por um processo de democratização do ensino superior, não apenas de massificação, mas de democratização do ensino superior, a universidade não se furtou aos desafios de expansão. É por isso que, apesar de uma condução ruim dentro da universidade, segmentos importantes aceitaram o desafio de vir aqui. Mas a sua contribuição é muito importante. A partir de agora, tem que mudar. A partir de agora, a universidade tem que ser capaz de definir o seu futuro. Ela tem que ser capaz de definir o que ela quer para ela. E não mais aceitar tudo o que é imposto pelos modelos do Ministério. Nós precisamos definir o nosso futuro. Agradecendo aos estudantes, aos técnicos administrativos e aos professores dos campos do Governador Valadares pela acolhida durante esses dias. Foi uma oportunidade fundamental para que a gente compreendesse melhor o que estava acontecendo e o que está acontecendo aqui. Eu gostaria de fazer um convite. Que vocês entendam que o campus do Governador Valadares é o UFJF. A UFJF somos todos nós. Então, a chapa reunir, ela tem essa discussão e ela pauta sua proposta e princípios. Nós defendemos uma qualidade de ensino nos 3 níveis, para Juiz de Fora e para o Governador Valadares. E nesse sentido, nós fazemos um chamamento que vocês continuem contribuindo com as propostas da nossa chapa, que no dia 9 e 10 vocês se reúnam conosco. E nossa reunião vai muito além de tijolo, concreto, vidraçaria. Nossa reunião é a tentativa de concretizar projetos. E no caso do Governador Valadares, nós temos propostas concretas para realizar esses projetos. Nesse momento final também é importante fazer os agradecimentos, o agradecimento aos colegas por esse momento rico para a Universidade de Debate, agradecer o exaustivo trabalho da Comissão Eleitoral, principalmente a acolhida que nós tivemos aqui em Governador Valadares, nesses 2 dias que nós tivemos a oportunidade de debater em vários setores. Acho que a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês
é a mensagem que a universidade completou um ciclo. A universidade completou uma etapa do seu processo de desenvolvimento. Ela teve a sua ampliação de infraestrutura, ela teve o seu crescimento em algumas áreas de graduação, mas agora a gente precisa ir para muito além disso. É um momento de inflexão, é um momento de mudarmos o rumo. Não dá mais para ter uma universidade onde os espaços democráticos são reduzidos. Não dá mais para ter uma universidade com uma pequena possibilidade de participação nas decisões. Não dá mais para ter uma universidade onde o poder de decisão está tão concentrado na mão de uma única pessoa. Esse modelo, a administração nos seus estudos, já mostrou que não leva a bom termo. Os resultados de gestão acabam se tornando muito equivocados. Nós trazemos uma proposta diferente. A decisão que vocês vão precisar tomar é a decisão se podemos continuar com esse modelo de gestão ou se nós queremos uma mudança efetiva nas conduções dos rumos do campo de Governador Valadares. A chapa que traz essa proposta real de mudança é a nossa chapa 30, a chapa reunida. Mudança que começou na concepção do projeto, que foi feito de forma coletiva. Mudança que começou na escolha da chapa, que foi feito de forma democrática. Se nós queremos um campo de Governador Valadares que passe por verdadeiras mudanças, eu peço voto de confiança na nossa chapa nos dias 9 e 10 de junho. Muito obrigado. Todos os estudantes, técnicos administrativos de educações, professores pela paciência, por ouvir, todos os candidatos aqui presentes, comissão organizadora. E quero dizer o seguinte, a nossa proposta realmente para o Governador Valadares é uma proposta real que vai enfrentar grandes desafios. Isso tem sido a nossa vida. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter aprovado o campus avançado do Governador Valadares no Conselho Superior. Não me arrependo em nada. Sabia que ia ter problemas, sabia que ia ter desafios, mas a vida é assim. A vida existe para vencer problemas e desafios. O nosso espírito democrático, ouvindo a comunidade do Governador Valadares, baseado nisso, incluímos várias propostas em nosso programa. De forma nenhuma era um programa fechado. Um programa democraticamente construído. Uma candidatura democraticamente construída. Tanto foi que todos os outros pré-candidatos nos apoiaram. Então isso é muito importante. O que eu vejo hoje no campus do Governador Valadares é um cenário um futuro muito breve, um cenário de excelente perspectiva. O grande desafio, e isso eu preciso de vocês, é unir estudantes, técnicos administrativos e professores, para a gente, junto, construir uma das experiências, tenho certeza, vai ser uma das experiências mais bem-sucedidas no ensino superior das universidades brasileiras. No dia 9 e 10 de junho, conclamo vocês a participarem do processo eleitoral. É a primeira oportunidade de vocês realmente de participarem do processo eleitoral. Conclamo vocês a dar o nosso apoio, a dar o apoio de vocês às nossas propostas. É a melhor proposta acadêmica. É quem tem mais experiência acadêmica em ensino, em extensão e em pesquisa da universidade. Muito obrigado. Pessoal, só para concluir, como eu disse aqui no início, eu gosto de metas concretas. Então, a proposta da Chapa 10 é construir, terminar o campus. Isso é compromisso. Resolver todos os problemas de infraestrutura, todos os cursos estão passando aqui hoje. Resolver problemas de assistência estudantil. Abrir o debate, um seminário integrado, como foi sugerido aqui, de assistência estudantil. Assumir publicamente o compromisso de ajudar, auxiliar
todos os demais cursos, como eu fiz com o curso de Direito, a construir os seus projetos políticos pedagógicos. Isso, para mim, é mais do que planejar. Isso é promessa. E com promessa não se brinca. Como aconteceu na Faculdade de Direito da UFJF, no campus de Juiz de Fora. Eu quero que o mesmo aconteça aqui, no campus de Governador Valadares. No campus avançado da UFJF. Que tem que ser cuidado, melhorado, aprimorado. E os erros têm que ser reconhecidos e corrigidos. E esse é o nosso compromisso, de viver intensamente e plenamente essa nova universidade. Muito obrigado a todos.